Olá, bom dia a todos, meus amigos e amigas aqui do La Espírita Casa do Samaritano. Enquanto o Instagram vai notificando os nossos amigos, eu vou deixar aqui nos comentários o tema do Evangelho dessa manhã. Bom dia, Aline. Pronto, já estou deixando aqui nos comentários o tema de hoje, que é o capítulo 4, itens 1 a 4, que fala ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação. Bom dia aos amigos que estão adentrando a live, Daniela, Sarinha, Rafa. Bem, eu convido vocês a apertarem aqui nesse aviãozinho de papel no canto direito da tela e convidar os amigos de vocês a virem participar conosco dessa manhã de Evangelho. Bem, para que a gente possa já ir se harmonizando com a mensagem de hoje, eu trouxe essa mensagem do livro Preces e Orações de Chico Xavier, para que a gente possa ir nos harmonizando, né? E a mensagem escolhida de hoje é a oração de hoje. Uma oração que a gente tem que todo dia de manhã repeti-la, agradecendo, né, aos céus a dádiva da vida. Então ela diz: Hoje, Senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança, luminosa e imensa, renascendo da noite, espessa e fria. Dai-me trabalho por excelso guia. Ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor como me elevas, por flamejante sol, rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo. E que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Então, com essa mensagem, nós vamos dar por iniciado o nosso Evangelho. Gostaria de, antes de passar para a prece inicial, pedir o retorno de vocês em relação ao áudio, à imagem, se a imagem está tudo ok, o áudio também, para que a gente possa seguir no Evangelho de hoje. Então, vamos para a nossa prece. Tudo ok, né, Aline? Obrigada. Vamos para a nossa prece, como a gente sempre coloca para vocês. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. O importante é que a gente consiga se desconectar do mundo lá fora, das preocupações, das angústias, das ansiedades, que a gente possa trazer o nosso coração aqui totalmente ao Evangelho, para essa proposta de Jesus Cristo, né? Então fiquem à vontade. Eu vou fechar o olho porque me ajuda a concentrar mais. Mestre Divino, Jesus, pastor desse imenso rebanho que é o planeta Terra, nós te agradecemos por mais essa manhã no teu Evangelho, que essa mensagem, essa proposta de luz venha nos trazer clareza, iluminação e reforma. Leva, Senhor, a tua luz reconfortante a todos os corações que se encontram em dor e sofrimento por todo o orbe terrestre. Que a tua luz chegue aos espíritos encarnados e desencarnados.
que possa também iluminar a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares. Que assim seja. Bem, então vamos passar para a leitura do Evangelho, como eu já coloquei aí fixo num comentário. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que diz que traz que ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 1 a 4, ressurreição e reencarnação. Quem tem o Evangelho da FEB, a edição histórica, vocês vão localizá-lo na página 67. Então, passemos a leitura. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesárea de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurados és Simão, filho de Jonas, porque não fora a carne, nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Essa mensagem está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, e em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. Ele segue. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Segue a mensagem do Evangelho. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Kardec segue, o Espírito da Verdade segue nos falando sobre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Creiam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Bem, meus amigos e amigas que acompanham aqui o Evangelho, ao longo dessas semanas a gente vai falar bastante sobre esse capítulo 4, sobre a reencarnação, sobre a proposta reencarnatória, e
como nós estamos aqui fazendo a introdução, eu peço licença a vocês para que a gente se atenha bastante nessa passagem bíblica, que a gente possa ir entendendo os acontecimentos, como Jesus trouxe a ideia de reencarnação, né, ali nas entrelinhas, já que naquele momento não era possível falar abertamente sobre a reencarnação, que ainda era um mistério. Então a gente viu que muitas das passagens de Jesus, muitos dos seus ensinamentos foram falados em parábolas e alguns outros foram revelados, né, pelo Espiritismo, como é a questão da lei da reencarnação. Então, voltando lá para o início do texto, Jesus ele começa questionando os discípulos dele sobre o que os homens diziam em relação ao Filho do Homem, né? O que as pessoas ali que estavam em volta, acompanhando as suas mensagens, os seus milagres, entendiam que era quem era Jesus Cristo, né? E aí eles dizem, olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas, né? Ou algum profeta. E aí Jesus questiona, e vós, quem dizeis que sois? Veja bem que Jesus volta a pergunta para os discípulos, né? Porque discípulo é aluno, é aquele que segue. Então, como é, quem que os espíritos entendiam que era o Filho do Homem, né? O que era que representava para eles a imagem de Jesus Cristo? Até porque eles estavam ao tempo todo ao lado de Jesus, acompanhando as suas pregações, os seus ensinamentos, os seus milagres. Então, Jesus queria um feedback se eles estavam realmente conseguindo compreender a missão e a grandiosidade de Jesus, né? É muito natural que os professores façam isso. Quando eles estão aplicando ali um conteúdo, ele pergunta para o aluno, e aí, você está entendendo? O que é que vocês estão entendendo? Então, Jesus pediu aí esse feedback aos discípulos dele. E aí Simão Pedro, né, tomou a palavra e respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz que bem-aventurado, né, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. E aí mais na frente, a mensagem cita o capítulo 17, versículo 10 de Mateus, e o capítulo 9, versículo 11 a 13 de Marcos, que ele fala após a transfiguração. Bem, no Evangelho, há uma passagem em que Jesus ele chama 3 de seus discípulos para acompanharem até uma montanha. E chegando nessa montanha, Jesus se transfigura, né? A sua imagem começa a brilhar e surgem ao lado dele as figuras de Elias e Moisés conversando com ele, né? E dos céus se ouve uma voz que diz, filho, como aconteceu no batismo. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse momento da Bíblia, sobre a transfiguração, a gente não vai adentrar tanto nesse mérito, porque a gente não tem muito tempo e a proposta realmente é falar sobre reencarnação e ressurreição. Então, quem quiser estudar mais, saber mais, fica aí a dica para estudar, para ver no livro A Gênese, né? Uma das obras básicas. Lá no livro A Gênese, no capítulo 15, tem explicando sobre essa passagem da transfiguração e também explicando como é que se dá esse fenômeno. E após esse momento, né, que os discípulos, esses 3 discípulos de Jesus presenciaram esse acontecimento, os discípulos perguntam, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias, né? E por que eles questionam, né? Quem conhece o Velho Testamento sabe que o Velho Testamento tem várias anunciações, várias revelações. E uma dessas revelações que se encontra no livro de Malaquias, mais precisamente no capítulo 3, versículo 23, revelava que Elias viria antes de Jesus, né? Então, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, eles acreditavam na figura do Messias, que era o Cristo, o Filho de Deus, mas que antes dele viria o profeta Elias, né? E Jesus, então, responde a eles.
É verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e que vocês não o conheceram e lhe trataram como quiseram, e assim também farão sobre o Filho do Homem. E aí, nesse momento, os discípulos compreenderam que Elias, né, era João Batista, que havia sido condenado por Herodes, né, que foi cortada a cabeça dele, e que eles não compreenderam a missão de João Batista. E aí, seguindo adiante no texto do Evangelho, ele vem dizer que a reencarnação já fazia parte dos dogmas dos judeus, né? Sob o nome de ressurreição, porque ressurreição significa ressurgir. Então, há um ressurgimento. A única corrente doutrinária dos judeus que não acreditava na ressurreição da carne, né, que eles acreditavam que a ressurreição seria da carne, eram os saduceus, que eles acreditavam que com a morte se encerrava tudo. Mas os judeus, eles tinham ali uma faísca de conhecimento sobre a reencarnação. Só que aqui no Evangelho ele traz que eles não compreendiam como isso funcionaria, né? Já que como que se daria esse retorno, já que eles não tinham um conhecimento mais profundo sobre a pluralidade das existências. Então, ele já havia esse clarão, essa faísca no judaísmo, mas para eles não era possível compreender naquele momento. Então, o Espiritismo, né, através das obras básicas de Allan Kardec, veio tirar o véu sobre essa passagem, revelando que há a reencarnação, né, o Instituto da Reencarnação, porque é impossível a ressurreição da carne, né? A ciência já comprovou que a carne ela entra em decomposição, mas o espírito não. O espírito ele é imortal, então ele volta à vida em um outro corpo, como ele diz aqui, que nada tem, né, de igual ou semelhante ao antigo. Então é uma nova vestimenta que ela é adaptada a cada momento em que a pessoa vai viver, né? Com cada desafio que ela vai passar. Aqui os amantes de novela devem se recordar daquela novela Alma Gêmea, em que quando os personagens principais desencarnam, eles se veem ali recordando várias encarnações, então cada reencarnação tem a sua vestimenta, né? A gente não tem uma roupa para cada ocasião, pois a mesma forma é a reencarnação. A gente recebe uma roupagem nova de acordo, né, com a necessidade dessa vida, com as propostas que a gente se comprometeu antes de reencarnar. E ele retorna a dizer que houve sim a ressurreição, mas de Lázaro, né? De João Batista não, porque não tinha como, que todos conheceram João Batista, então não tinha como Elias ter voltado no corpo de João Batista. E ele vem trazer esse esclarecimento, né, acerca da ressurreição e reencarnação. E, gente, é muito importante a gente entender essa proposta da reencarnação, porque todos os espíritas conhecem o que é a reencarnação, né? Sabem até citar as passagens dos livros de Marcos e de Mateus, mas poucos são os que realmente compreendem a finalidade da reencarnação e menos ainda aqueles que se propõem realmente a essa proposta reparatória, essa proposta evolutiva, como a gente sempre traz. A reencarnação é um processo de evolução, né, para o espírito, que não se encerra após a morte, né? O espírito não fica ali no plano espiritual só esperando reencarnar de novo. Ele continua ali progredindo, mas é através da reencarnação que ele é submetido às provas, às missões, e aí vai dar o testemunho da sua fé e reparar os erros que a gente tanto insiste em cometer ao longo das nossas existências.
Eu trouxe aqui para que a gente possa fechar esse assunto uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, para que a gente possa refletir a nossa reencarnação, o momento em que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um segundo momento aí de pandemia, né? Então, há um ano atrás a gente estava tendo contato com essa nova realidade e achávamos, tínhamos esperança que em 1, 2 meses isso tudo fosse acabar, e já se segue um ano e já vem uma nova onda, e é muito complicado, assim, eu tenho visto muitas pessoas entrando em desespero, porque realmente é desesperador, mas como espíritas e cristãos, a gente precisa testemunhar a nossa fé, e o otimismo, ele não pode ser apenas nas horas de alegria, ele precisa ser cultivado nos momentos também de dor. Então é muito importante que a gente conserve essa ideia de força, de perseverança, né? Eu tenho visto alguns amigos se queixando angustiosos, mas é porque o número de óbitos é muito grande, porque a economia está abalada, a gente vive aqui no Brasil crises políticas, sociais, porque uma coisa puxa a outra. Eu não estou aqui para adentrar no mérito disso, né? A gente não está aqui para falar isso, porque aí daria mais um outro evangelho e não é a nossa proposta, mas que a gente consiga entender que se nós estamos aqui, se fomos chamados a reencarnar nesse momento, é porque a gente precisa dar a nossa contribuição para a humanidade, né? Então, quando alguém bate a nossa porta, que está com fome, ninguém senta do lado da pessoa e começa a chorar e dizer, poxa, você está com fome, não sei o quê, e começa a chorar e a sofrer junto com ela. Porque aquilo ali não vai aliviar a dor que ela está sentindo, e se for um espírito mais embrutecido, ainda vai se chatear e vai dizer assim, não, eu vim aqui porque eu estou com fome, eu preciso comer, e não do seu lamento. Então, o que a gente faz? A gente oferece o pão para saciar a fome daquela pessoa. E que nesse momento nós possamos oferecer também esse pão, essa palavra de otimismo. Eu sei que é difícil, tem dias que a gente está mais melancólico, está mais tristinho, mas vamos agradecer a Deus, como foi colocado na mensagem inicial, essa proposta que toda manhã bate à nossa porta, nos convidando à renovação e à mudança. E precisamos encarar as nossas lutas com otimismo, né? Temos um exemplo aí de Jesus, o nosso mestre. Jesus, quando vai ao Calvário, ele, em sua cruz, ele se mantém resignado. Ninguém vê Jesus se queixando, se reclamando. Pelo contrário, ele aceita o fardo, mesmo sabendo que é injusto, e segue marchando, perdoando a todos. Então, que durante essa nossa reencarnação, que a gente não perca tempo com queixas, com reclamações, com brigas, mas que a gente possa praticar o amor, o perdão e a caridade. Que sejamos, quando desencarnarmos, testemunhas, né, do amor de Cristo. Então, eu vou encerrar fazendo essa leitura dessa mensagem antes da prece final, que ele coloca: enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Família exigente é a reencarnação aproximando. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Convivência difícil é a reencarnação ensinando. Vida apertada é a reencarnação agindo. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. Então, diante de todas as dificuldades, que a gente possa dar glória aos céus e aceitar a nossa tarefa com amor, resignação
e otimismo, né, de um futuro melhor. Então, vamos nos encaminhar aqui para o encerramento da nossa live. Eu deixo aqui meu agradecimento a todos os amigos que estão acompanhando ao vivo, aqueles que forem assistir ao longo da semana também fica um forte abraço. E como eu coloquei no início do Evangelho, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, busque uma posição confortável. A gente está aí iniciando o período de Páscoa, então vamos aproveitar, junto com o isolamento, então vamos aproveitar esse momento para a gente desacelerar um pouquinho o nosso coração, as nossas tensões e aproveitarmos esse período para refletir no Evangelho de Cristo. A Gracina chegou atrasada, não tem problema não que a live vai ficar salva aqui no IGTV. Então vamos passar para a nossa prece final. Deus de infinita bondade, obrigada, Senhor, por mais esse Evangelho. Te agradecemos os ensinamentos de Cristo. Te pedimos que durante esse período nós possamos nos manter resignados, atentos às medidas de prevenção e contenção desse vírus que tem assolado o nosso planeta. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todas as famílias que perderam alguém, seja para essa doença como para qualquer outra fatalidade. Sabemos que a morte para nós ainda é muito difícil, mas te pedimos que leve o consolo a esses corações, que os nossos irmãos que partiram possam ser recebidos no plano espiritual pelas tuas falanges de espíritos de luz. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos representantes políticos, sociais, para que nesse momento delicado possam tomar decisões certas, Senhor, baseadas nas tuas instruções de amor e nos compromissos assumidos antes de reencarnarem. Que esses irmãos, Senhor, não se percam. Te pedimos pela nossa humanidade que a tua luz se faça presente em todos os povos, trazendo esperança, amor e renovação. Que assim seja. Bem, estamos caminhando para um encerramento. Lembrando a vocês que os evangelhos são todas as quartas, sábados e domingos, às 9 horas da manhã. Então a gente vai voltar com esse tema da reencarnação, porque é um tema muito importante e bem largo no Evangelho. Então vamos seguir com essa temática. A gente aguarda vocês no sábado também aqui conosco. Um abraço a todos, um abraço Isabel e a todos os irmãos que foram adentrando e acompanhando a live. Tchau, tchau.